continua a história, amor. O Davi e Golias, ele não é um livro sobre distúrbios de aprendizagem. Ele é um livro que ele tenta focar naquelas desvantagens que todo mundo olha e fala, isso aqui é uma desvantagem, mas que na verdade podem ser vantagens. Até o nome, ele indica isso. É do autor Malcolm Gladwell, para quem quiser depois pegar o livro. É muito bom, eu gosto bastante desse autor. E o nome é Davi e Golias, porque quando a gente pensa no combate entre o pequeno Davi e o gigante Golias, a gente pensa, poxa, Davi estava na desvantagem, e aí muita gente que é religiosa fala, ele só venceu por conta da ajuda de Deus. Mas alguns pesquisadores israelenses falaram, olha, a história não é bem assim. Eles falaram, na região do combate, as pedras lá eram muito duras, eram muito pesadas. E o Davi era um fundibulário experiente, usava funda e era capaz de arremessar pedras a uma distância de 200 metros com precisão. Além disso, ele era muito ágil, enquanto Golias era um alvo estático, grande, pesado, com uma armadura pesada, pronta para o combate a curta distância. E ele talvez fosse um gigante mesmo. Mas vamos encontrar um motivo lógico para isso. As pessoas que são muito grandes, hoje, quase sempre elas têm um tumor na glândula pituitária. As pessoas são muito, muito altas, né? É uma causa comum para ter uma estatura maior. E dependendo do tamanho desse tumor, ele pode ocasionar uma visão ruim. Então era uma explicação do porquê o Golias podia ser muito alto, ao mesmo tempo que ele não enxergava bem, que ele tinha um escudeiro, que não era comum naquela época para um guerreiro de infantaria. Então, quando você olha essas informações, a desvantagem no Davi não é uma desvantagem. É quase como botar um sniper contra um gladiador. O sniper vai poder dar vários tiros antes do gladiador chegar perto. Okay. Então, o resultado o favorito não era o Golias, o favorito era o Davi. E aí, em um capítulo, ele fala de uma psicóloga, se eu não me engano, que ela vai dar palestra falando sobre isso que a Malu disse, né? A importância de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem, porque esses caras vão ver a vida de outro modo, vão encontrar outras soluções. Se a gente for ver, né, quanto mais diversa uma organização, geralmente melhor. Porque se numa empresa todo mundo é formado em economia... É bom também? No ponto genético também, mas pensando até em capacidade. Se todo mundo numa empresa é formado em economia pelo INSPER, todo mundo vai ter um certo viés. Você tem que pegar pessoas que são de fora, para que você tenha outras informações, né? Porque o mundo é complexo, o conhecimento é disperso pela sociedade, você tem que conseguir reunir. Aqui tem um moleque de 21, outro de 48, né? 46. Tá com essa também agora, né? 2 aninhos. E com backgrounds diferentes e tal. Isso exatamente. É muito bom. As ideias são diversas, fica mais completo. Só que quando ela foi dar essa palestra, ela foi para uma audiência diferente. Era uma audiência cheia de CEOs e de pessoas muito bem-sucedidas. E ela pensou, poxa, esses caras têm que contratar, mas vamos ver quantos deles têm esse problema, porque ela pensou, quase ninguém vai ter. E quando ela pediu para levantar a mão quem tinha algum problema de distúrbio, de aprendizagem, quase todos levantaram a mão. Ela falou, nossa, tem algo engraçado aqui. Aí o que ela viu? Que esses caras não conseguiam emprego quando eram mais novos. Porque eles não eram bons em redação, eles não eram bons em testes formais, então eles acabavam ficando sem emprego. Sem emprego, eram obrigados a empreender. E aí, vários empreendem, alguns vão dar certo, né? Eles vão crescer muito. E aí, esses caras só tinham ido empreender muitas vezes porque não conseguiam emprego. Que foi o caso, por exemplo, da Malu. Porque emprego formal, ela ia eu até consegui vários empregos, mas não eram empregos de carreira, né? Uma coisa tipo o que o meu pai, o que eu achava que era o sucesso, passar num concurso público. E eu nunca ia ser muito difícil para ela. Né? Provavelmente, talvez conseguisse, mas ia ser muito difícil e doloroso o processo de conseguir. E aí, nesse livro, ele dava um teste de bolso que está longe de ser o teste adequado para diagnosticar a dislexia, porque é um diagnóstico, ele é multidisciplinar. É multidisciplinar. Depois você tem que passar num psiquiatra, várias pessoas. São várias pessoas, psicopedagogo. Não é só um cara. Mas um profissional, ele vai ter, um cara acostumado com isso, vai falar, olha, só tem que fazer o teste para garantir, porque você tem realmente todas as características. E lá era um teste que o autor falava o seguinte, esse teste ele é ridiculamente fácil para crianças, mas ele é bem complicado para um disléxico. E quando ele deu as características da dislexia, eu falei, isso aqui é a Malu todinha. Eu falei, nossa, a Malu é disléxica e ela não sabia, nem eu sabia. Aí eu tava em casa lendo, quando ela chegou, eu falei com ela, amor, vou fazer um teste com você bem rápido, é simples. Daí eram acho que 4 perguntas. Eu fiz as 4, ela ficou perdida. Ela gabaritou ao contrário o teste. Né? Eu falei, você é disléxica. Daí ela falou, não sou. Como é que pode se eu fosse? Alguém ia ter visto. Eu falei, vamos fazer os testes que você é disléxica. Então, aí sempre que me perguntam isso, eu brinco. Eu falo, às vezes você só é burro mesmo. No meu caso, na inteligência limitada. Você é dislexo, Lênin? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque às vezes eu inverto visivelmente assim, eu inverto letras assim.
Mas na hora de escrever ou ler? De tudo. Principalmente na hora de ler. Ó, eu acho que o pai da Malu é, sabia? Meu pai é disléxico. Só que ele tá com 60 anos, né? É legal dizer isso. É mais comum em homens do que mulheres. É mesmo? Do que mulheres. Mas eu fui premiada. E tem um caráter genético. Então, meu pai, de fato, a gente tem quase certeza que meu pai é. E tem muita dificuldade, por exemplo, em aprender inglês. Eu só fui aprender inglês depois que eu fiz um intercâmbio. E mesmo assim, meia boca, né? Porque Não foi eu tive de que... ler. Eu sou péssima na escrita. E Eu legenda? só ouço. Legenda de filme. Legenda é uma bosta pra mim. Porque, na Você verdade... tá vendo a imagem e tá passando... Até muito tempo, até tipo uns 20 anos, eu odiava filmes legendados porque eu não entendia nada. E depois que eu fiz esse intercâmbio, eu comecei a entender muito, porque eu sou boa no listening, né? Eu entendo bem, entre aspas. Aí começou a desencanar. E aí o que eu vejo? Eu adoro o filme legendado, porque é muito melhor, trilha sonora, tudo. E eu entendo um pouco do inglês. E hoje eu percebo que eu pego metade na legenda, metade no inglês. Completa dentro da sua cabeça. Tanto é que, por exemplo, se eu for assistir um filme russo, não dá. Não consigo, eu não entendo nada. Série do Netflix que não é em inglês, Dark, que era em alemão. Não, eu tive que botar em português, gente. Não tinha condições. Conseguia. Eu falei, não, amor, eu assisti um Sério? episódio e falei, Porque não só ali a legenda, nada. ela não conseguia. Eu não consigo. Então eu pego bastante de ouvido e bastante a leitura. E é normal, é uma das coisas que o dislexo tem, é dificuldade em aprender inglês. Eu não vou lembrar agora as perguntas, mas era tipo coisa assim, né? Palavras que rimam, já tinha uma dificuldade. Fala gato, reto e rato. Qual que não rima aí? Tem uma diferença. Calma, gato, Então, lembra? Ó, rato. não é nem pra saber, mas vai ficar perdido. Como é? Porque eu não lembro agora o teste. E tinha uma outra coisa. Pois é, todas rimam. Mas vai ficar Ah, que susto, velho! Caramba, o gato... Mas tinha um teste que era assim. Não, tinha e tinha uma palavra também. diferente. Tinha uma hora que ele falava assim, ó, o disléxico. Se ele pega um texto e lê em voz alta a primeira vez, depois você fala, o que você entendeu desse texto? Eu não entendo nada. Ele não vai nem entender o que ele Às leu, vezes porque ele leu eu por outras pessoas primeiro. Entendi. Tanto é que quando eu tenho que ler, por exemplo, a gente tá lá no podcast e tem um superchat, aí eu tenho que falar, né? Eu leio primeiro, aí depois eu leio. Porque senão eu não consigo ler direto. E aí assim. você vai pra sala de aula, pelo menos quando era pequeno, era assim. Olha, Bruno, lê em voz alta Nossa. esse Pega trecho. essa dica dela aí. Mas eu Pro sou assim, disléxico é horrível. mas eu sou assim mesmo. Eu tenho É? que ler, entender, pra depois poder interpretar. Senão eu não consigo interpretar. Ah, então eu não sou disléxico. É Porque difícil eu pra já mim. leio direto, assim. A série não era alemã.